Então, bom dia, nono ano. Bem-vindos a mais uma aula de ética. A gente começou com uma introduçãozinha ao que era a ética em si, né? Quais os seus objetivos, né? O objetivo principal da ética é tornar o homem bom, né? Melhorar o convívio em sociedade. E para isso, né, ela como conjunto de regras, coloca esse conjunto de regras para que a gente siga e consiga equilibrar as coisas, né? Não atrapalhar o espaço do outro e tal, manter a sobrevivência e levar a sociedade para um passo à frente. Para que a gente cumpra, é necessário que muitas vezes hajam sanções, né, que nos obriguem a cumprir. Ou seja, se eu descumpro tal regra, eu recebo uma sanção em troca, né, um castigo, entre aspas. A ética na filosofia, ela é mais uma reflexão sobre essas atitudes, né? Por que o homem tem que ser bom? Né? Qual é a vantagem de ser bom? De onde surgiu isso? Né? Vocês têm alguma opinião de onde surgiu essa necessidade de ética? Por que temos que ter ética? Me dá um exemplo de por que ela funciona. Ah, Porque se não tivesse ética, como é que o mundo seria uma o mundo doideira. ia conviver? Me Podia dê ser um uma exemplo doideira. aí de se não houvesse Ah, determinada regra ética, tal coisa aconteceria. muitos acidentes Teria de muita trânsito, violência para controlar. muito mais acidentes de trânsito, eu acho. Ixi, verdade. O trânsito é Muita verdade. violência por aí. Violência. Eu penso logo em assassinatos. Assassinatos mesmo. É, Ah, o cara desse não é mulher, vai levar um tiro na testa. Ou o cara me chamou de feio, vai levar um tiro na testa. Eu penso nisso, mas eu não tinha parado para pensar no trânsito, que é é uma coisa verdade. boba, né? E apesar de todas as legislações, a gente ainda vê uma grande bagunça com isso hoje. Imagina se não tivessem regras, né? A ética no trânsito, eu acho que ela falta bastante. São É. buzinas, são palavrões, os caras avançam por cima Brasil, da faixa. Brasil, né? Brasil não tem muita ética. Imagina se não tivesse ética. Ah, A gente tem ética, a gente não obedece, imagine se não existissem esse conjunto de leis, é verdade. É uma reflexão triste, né? Mas é uma reflexão necessária. Filosofia é assim. Se a filosofia ela não está te incomodando, ela não está te deixando triste, ela não está cumprindo o papel dela. A pensar, né, filosofar dói um pouquinho, porque você começa a pensar sobre coisas que acontecem que você ignorou a sua vida toda, porque não te afetava até então, né? E você começa a refletir e ela incomoda, é uma disciplina que incomoda, que te deixa indignado. Então, quando ela está incomodando e te deixa indignado, você sente que você tem uma coisa para falar, é porque ela está funcionando, você entendeu. E a ética é uma parte da filosofia, né? Digo para vocês, é uma das partes mais tranquilas, tem coisas bem piores por vir. Bem piores no sentido de serem mais dolorosas, né? São até interessantes, mas são dolorosas. Meu Deus do céu, que notificação chata. Como é que eu silencio isso? Nem sei de onde tá vindo. Vamos lá. Então, agora que vocês entraram de novo na onda, vamos voltar para a apresentação. Eu acho que a gente parou, me ajudem aí, na introdução mesmo, né? E foi, Eu acho que e no foi, máximo a foi, gente falou do que era medicina e acho que acabou a aula. Não tenho certeza. foi. Parou no da mulher ali. Esse aqui. Então, aqui são os pontos que a gente ia abordar, que nós vamos abordar, né? O primeiro deles é o aborto. Temos a eutanásia. Vocês sabem o que é eutanásia? não, Não, eu não Eutan... sei. Eutanásia é o direito que você tem de se matar. meu Por Deus. exemplo, não é do jeito que vocês estão pensando. É de se matar em meio médico. Por exemplo, eu tenho uma doença. Cortar. E eu falo assim para minha irmã, que eu acho que é a pessoa mais coerente. Olha, quando eu chegar em tal grau dessa doença, eu vou ficar no hospital respirando com a ajuda de aparelhos. Eu não quero isso. Eu quero que quando eu chegue em tal grau da minha doença, você desligue, mande os médicos desligarem os aparelhos. Aí eu preparo um documento e deixo para que a minha irmã, quando chegar naquele momento, ela mostre aos médicos e eles desliguem os aparelhos. Certo? Ou então, eu tenho minha mãe, que teve um derrame e ficou em estado vegetativo por 10 anos.
e ela ainda está lá, respirando com a ajuda de aparelhos. Se faltar energia no hospital ou se o gerador quebrar, a minha mãe morre. E eu, como responsável por ela, né, posso ter ou não o direito de dizer que pode desligar os aparelhos dela. Certo? Ou eu, como médica também, posso dizer, olha, não tem mais jeito. Só tá aqui gastando insumo, gastando nada, mas ela não tá mais viva, né? Tem que assim, tem que desligar. Não é matar, né? Porque ela já deixou de estar viva há muito tempo, tecnicamente. Porque se você só respira com um aparelho, é porque você não tá mais vivo. Você não tem capacidade de fazer isso sozinho. Pela lógica, né? Claro que não é assim. Por quê? Porque às vezes é muito raro, mas às vezes os pacientes voltam do estado vegetativo. E todo mundo tem essa esperança, né? Inclusive os médicos. Então, são coisas que o médico tem que lidar, certo? Ter que desligar o aparelho de um paciente, ter que lidar com o pedido dele, não me ressuscite. Se meu coração parar, me deixe morrer. Não use o desfibrilador, não me traga de volta, né? Tem também o dilema das células-tronco, que ficaram empatadas por muito tempo, né, por conta da ética cristã, que não deixou fazer estudos. As células-tronco poderiam reconstruir órgãos, né, salvar a vida de pessoas, e a gente ficou muito atrasado aqui no Brasil nas pesquisas por conta da ética cristã, que é brincar de ser Deus. E também por conta de estudos com células-tronco serem feitos com células embrionárias de embriões inviáveis. E a igreja não queria que mexesse com esses embriões. Foram bebês que não deram certo, bebês de inseminação artificiais, de inseminação artificial que passou do prazo, né? Que provavelmente não vingaria mais na inseminação artificial. Então, a medicina usa esses bebês, retira as células deles para fazer testes. Então, ficou barrado por muito tempo, porque a igreja não permitia que a gente ficasse mexendo com esses bebês. Não são bebês, né? Eram embriões e congelados, inviáveis. Não vingariam. Fila para doação de órgãos também. Os critérios para escolher as pessoas para a fila de doação de órgãos são extremamente dolorosos, certo? Você tem uma senhora muito doente do fígado, fazendo tratamento há muito tempo, e você vê que ela tá mal. Mas se ela receber um fígado novo, ela vive, né? Aí você tem uma criança jovem que começou o tratamento agora. Uma criança não, vamos botar um adolescente de 18 anos. E ele, né, tá ali e ainda aguenta o tempo. E essa mulher já vem sofrendo no hospital há muito tempo. Porém, quem vocês acham que deveria receber? A priori, assim. O jovem que começou agora com a doença ou a velha? A velha, olha, a mulher mais velha que já vem sofrendo há 10 anos com tratamento. A pergunta. Quem vocês acham que deveria receber o fígado primeiro? Um jovem de 18 anos que descobriu a doença agora. Quem você acha que deveria estar na fila, né, primeiro? O jovem de 18 anos que acabou de descobrir a doença, nem passou pelas piores fases, ou uma mulher de 45 anos que já está há 10 anos se tratando, né? Começou aos 35. Está aos Uma 10 mulher de 45. Sim. É a mulher. A mulher. Pelo estado de gravidade, é óbvio que é a mulher, né? Já sofre há 10 anos. Como está ficando cada dia mais velha, a chance dela sobreviver vai diminuindo e tal. Porém, às vezes no cadastro você tem que considerar mais coisas do que o estado de gravidade. Já falei isso, né? Essa mulher era alcoólatra antes de descobrir a doença. O fato dela ser alcoólatra interfere, certo? Se ela tomar uma gota de álcool desde que começou o tratamento, tipo, ela começou há 10 anos. Se eles constatarem que durante o tratamento ela tomou um pouquinho de álcool, e eles fazem exames para ver isso, ela perde o órgão e vai para a próxima pessoa que estava atrás dela. Então, tem muita coisa para considerar na medicina, tá? É muito confuso, às vezes. Para nós normais, nós pessoas que não estamos acostumados com esse meio, a gente acha as respostas muito rápido. Vocês têm 14 anos, 15 anos e vocês dão logo a resposta. A mulher mais velha. Não sei o quê. A gente falou semana passada de um caso de Covid. Foi nessa sala que eu falei? Ou foi no 8º? Não sei.
Eu lembro Parece que que foi foi. nessa aqui. Eu lembro que essa Foi prova nessa, da Itália, né? Hoje, vocês acertaram, seria a mulher de 45, mas a gente teria que considerar alguns exames para ver se nesse tempo de tratamento que ela estava na fila, se ela tomou álcool alguma vez. E se ela tiver tomado álcool, ela perde o órgão. Certo? Você tem muita coisa para considerar. Às vezes você se apega a um paciente que você trata há muito tempo e você quer ver aquele paciente curado. Você quer dar esperança para ele e você não pode, porque não depende de você. Depende de uma série de Professora, regras. Oi. como assim ela perde o órgão? O Ela médico não não pode. deixa pra lá? No lugar dela receber, naquele momento, tinha um órgão perfeito para ela, vai para a pessoa que estava na fila de espera. Se fosse um menino de Ah, 18 sim. anos, ia para um menino de 18 anos, que não esperou quase nada, mas que estava limpo, sem Entendi. álcool, tá? Ela perde no sentido de ela não recebe o órgão, que na verdade era a chave para ela sair do hospital, né? Depois que você faz a transfusão de órgão, transplante de órgão, normalmente você se cura e sai daquele inferno de ficar dependendo de aparelhos pelo resto da sua vida. Mas se você comete um erro bobo, você perde isso. E às vezes o médico, no coração dele, ele acha mais justo, ele acha justo dar para aquela pessoa que está se tratando há 10 anos, porque é um sofrimento, né? Imagina uma pessoa há 10 anos dependendo de um hospital para viver. Ele acha mais justo do que um jovem que começou agora. Mas ele não pode fazer o que ele acha justo. Certo? Ele tem que obedecer às regras. Então, muitas vezes, a ética ela é muito limitante. E lidar com a ética nem sempre vai ser fácil, né? É fácil para a gente que está de fora. Por exemplo, o primeiro ponto era o aborto. Vocês, infelizmente, souberam que, recentemente, a gente... O negócio da menina de 10 anos. Isso. A gente passou por isso. O Brasil inteiro passou por isso, né? Porque dói muito. Dói em mim como professora, dói em mim como ser humano, dói em mim como mulher, dói em mim como uma criança que um dia eu já fui, né? Parece que a gente falhou em várias etapas em cuidar das crianças. De ver uma pessoa que foi estuprada desde os 6 anos, né? O que é que eu fazia aos 6 anos? Comia terra, né? Brincava de panelinha, me sujava, cantava a musiquinha da Eliana, meus dedinhos, não sei o quê, não sei o quê. Essas músicas que a gente aprende na escolinha. Vocês deviam estar no primeiro ano, eu acho. Com 6 anos, vocês estão no primeiro ano? Acho que vocês estão no primeiro ano com 6 anos. E a menina estava enfrentando coisas que vocês hoje não têm idade para lidar com isso. Eu não tenho idade para lidar com isso. E uma pessoa de 6 anos teve que lidar. Essa menina foi estimulada sexualmente muito cedo. E provavelmente, não posso aferir com certeza, porque eu não examinei. Primeiro, até porque eu não sou médica, eu não tenho condições de examinar ninguém. Mas provavelmente essa menina teve a menarca muito cedo por conta dessa estimulação sexual. O corpo dela, né, foi obrigado a amadurecer. O que é menarca? Menarca é a primeira menstruação. Meu Deus. Aí ela engravidou aos 10 anos. O que vocês faziam aos 10 anos, minha gente? Vocês não estavam nem no 6º ano, eu acho. Jogava a bola na rua. Mexendo no celular. Jogava a bola O na André. Mexendo no celular. Ficava derrubando os bicicleta. inimigos da rua. arengando com os colegas, né? Dando pescotapa, conversando. As meninas tinham bonecas. Fala aí, quem não tinha boneca aos 10 anos? Não, eu tive boneca. Das meninas, pô. Eu tive boneca até os 14. Pra aí tinha boneca ainda no meu quarto. Eu tenho boneca ainda hoje aqui, guardado. Certo? Com 10 anos eu tava brincando de boneca a pleno vapor, de Barbie, de bebezinha. Oxe, a pleno vapor com 10 anos. Eu tava na 3ª série com 10 anos. Era muito atrasada, sabe? Então com 10 anos eu tava na 3ª série. Sabia de nada da vida, de nada, de nada. Ia no mercado sozinha às vezes só. E essa menina com 10 anos se vê grávida, né? Mal sabe o que aconteceu com o corpo dela, porque mesmo que se ela estudasse, né, que a gente não tem informação se essa pessoa frequentava a escola, se ela estudasse nem educação sexual, pela idade ela teria tido. Então, ela, biologicamente, ela não sabe nem direito o que foi que aconteceu. Né? Porque vocês tiveram noção disso bem depois, né? Lá pro 6º ano, vieram estudar um pouquinho
uma pinceladazinha no 8º, ano passado, uma pincelada, né? Que já deu para saber muita coisa. Claro que hoje com a internet e tal, vocês sabem já de bastante coisa, mas ela tem 10 anos, e com 10 anos, e ela é de família carente, né? Acho que nem acesso à internet tem. A família é bem carente. Se vê grávida. E a gravidez teve o lado positivo, porque revelou o abuso que ela vinha sofrendo, porque não é normal uma pessoa ficar grávida aos 10 anos, dentro de casa, sem nunca ter um namoradinho, até porque tinha 10 anos. E o homem foi preso mais tarde, né? E os cuidadores dela foram à justiça para solicitar o aborto, o interrompimento da gravidez. No Brasil, o aborto é proibido, é crime, mas existem 2 exceções. A primeira exceção é o aborto por estupro. Esse foi estuprado. Hã? Esse foi estuprado, né? Isso. O aborto por estupro é permitido, mas não é assim automático, chegar no médico, faça um aborto porque eu fui estuprado. Não é assim. Você vai entrar com um processo na justiça, você vai ter que provar que você foi estuprada, por A mais B, com exames, com tudo mais, boletim de ocorrência, toda aquela humilhação, para depois se você vencer, né, que você pode perder. Se você vencer o processo, ter ganho de causa, aí você vai ser encaminhada para um hospital que vai realizar o procedimento. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é o caso de fetos anencéfalos. O que é um anencéfalo? É um bebê que não tem cérebro, certo? Esse bebê, ele se desenvolve, ele cresce, mas assim que ele sai da barriga da mãe, em até 48 horas ele morre, porque não tem cérebro. Dentro da barriga da mãe, o cordão umbilical e tudo mais conseguia com que ele fosse crescendo, né? Mas quando ele nasce, ele vai morrer. Porque se ele não tem cérebro... Então, o STF, se você também entrar com processo, né? Normalmente ele tende a permitir esses abortos para evitar o trauma da mãe. Porque pensa uma mãe levar a gestação dos 9 meses sabendo que o filho dela não tem cérebro e que ele vai morrer 48 horas depois. Passar pela dor do parto é uma coisa muito séria, né? Pode ser que careça de cesárea, ou mesmo que for normal, uma dor que pode matar a mãe e tudo mais, para ela receber um filho que vai morrer em algumas horas. Então, para evitar esse colapso psicológico da mãe, até um colapso físico, a justiça permite que aborte esse feto, a partir do momento que você descobriu que ele não tem cérebro. Pode ser no comecinho, pode ser mais no final. Oi. Aí se tiver, tipo, uma mulher vai lá passar com os amigos, aí no dia seguinte ela tá grávida com os amigos. E ela quiser fazer um Aí, aborto. No dia seguinte. eu acho. Ela tá grávida. A gestação, ela demora um pouco para acontecer, né? A nidação, o processo de fertilização Mas pode isso é levar até final, 5 cara. dias. Mas o Carlinhos quis dizer assim, ela descobriu que tá grávida, foi para uma festa, só se divertir, não tinha planos, não tem relacionamento, ficou grávida. Né? Não tem condições de sustentar uma criança. Aqui no Brasil, aborto é crime, então essa pessoa, ela não poderia abortar, certo? Poderia doar pra alguém Poderia doar, se ela o quisesse. bebê. Isso. É claro que pensem se você é no lugar dessa pessoa. Você mora numa rua, eu moro numa rua. Digamos que eu sou essa pessoa. Eu sou uma professora e tal, eu fui numa festa e de repente fiquei grávida. E todo mundo vê que não tem namorado. Olha, aquela menina tá grávida, a barriga dela crescendo, mas ela não tem namorado. Aí já vão começar as especulações, né? Isso é de um homem casado, isso aí é uma prostituta, não sei o quê, não sei o quê. A falação já começa por você estar com a barriga crescendo. E você escutando isso os 9 meses todinho. Aí a criança nasce, você vai amamentar por alguns dias e depois vai encaminhar ela para um orfanato. Aí você volta para sua casa sem o bebê. Aí todo mundo na rua vai continuar falando de você. Olha, deu a criança, olha que nojenta, não sei o quê. Não é tão fácil não, gente, doar uma criança. E fora que você vai ficar sempre com o seu cérebro se perguntando onde ela tá, se ela tá sendo bem cuidada. Infelizmente, se a adoção fosse fácil aqui no Brasil, tudo bem, mas a adoção é terrível. Às vezes a criança chega lá, bebezinho, só sai do orfanato. Às vezes um casal quer, eu quero esse bebê. Aí luta, é processo, é processo, é processo. Ele só consegue pegar a criança com 4, 5, 6 anos. A criança já passa por todos os traumas de orfanato, de saber, ela começou a entender na cabecinha dela que ela foi rejeitada, que a mãe dela não quis ela.
por todas as grosserias, necessidades, todo o sofrimento de um orfanato. E vai que essa criança não tenha os padrões. Tipo, essa mulher que teve o filho, como ela passou muito estresse, muita vergonha, a professora, meu filho nasce com alguma deficiência, nasce surdo. E eu dei ele para o orfanato. Quem é que quer uma criança surda? Uma criança deficiente. Gente de bem. Gente de bem. Bom coração, Quantos né? você conhece que adotaram crianças assim? Eu conheço gente que conheço adotou ninguém que criança adotou. deficiente. Eu conheço que adotou e cuidou criança deficiente com aquela paralisia cerebral, que a criança fica em quase que em estado vegetativo. Eu conheço. Conheço gente que adotou criança autista. Conheço gente que adotou criança surda. Professora, Mas não é fácil. Mas também foi uma, né? No total foram umas 3 crianças, e de todas, né? Vocês sabem o que acontece com uma criança, um adolescente que faz 18 anos no orfanato? Ele sai do orfanato, né? Para onde ele vai com 18 anos? trabalhar. Vai para a rua, né? Que ele não tem Ele casa. não tem casa, como é que... Como é que ele vai? Se você for para a rua, você vira um mendigo rapidinho, né? Sujo, não tem onde tomar banho. Quem é que vai te dar um emprego? Tu imundo. Qual é o destino Aí óbvio ferrou. dessa pessoa? É o furto, é o tráfico, é a prostituição. O governo não cuida, não, direito dos órfãos. Nos Estados Unidos se cuida. Cuida, sim. Eles têm programas. Primeiro que lá, se você quer adotar uma criança, você pega ela rápido. Não tem frescura. Você quer, meu filho, essa criança, você quer, você vai levar ela hoje. Faz um assistente social, vai na casa, olha se você tem um quarto para criança, se tem um colégio próximo, se você é bom da cabeça e se tem um emprego. Pronto, dá para criar, semana que vem você pega a criança. É ótimo. Não tem processo judicial, não tem juízes esperando anos e anos e anos, um monte de gente preguiçosa sem olhar a pasta. Lá funciona. Lá tem o aborto, é permitido. Lá tem o tratamento psicológico para a menina pensar na vida e ver se ela vai querer ter o filho. Olha, você pode trabalhar, você pode deixar ele com a sua mãe enquanto você trabalha e tal. E também tem a questão dela encaminhar para adoção. Então, a menina ganha o pré-natal todinho. E quando nasce o bebê, ela ganha uma cartilha. E lá não tem esse julgamento, sabe? Porque é normal. Que são ensinados nas escolas. Quando nasce, aí mama por acho que uma semana, depois é encaminhado para assistente social e já podem ter famílias esperando por aquele bebê, né? Famílias que esperam, porque lá é difícil ficar o orfanato com crianças crescendo no orfanato. Eles já são adotados normalmente ainda bebês. Então lá funciona o sistema de adoção. Aqui não funciona. E eu sei porque eu conheço muitos orfanatos, eu conheço pessoas de orfanatos. Eu sei que são todos destruídos. Então, parece ser bom porque a gente não vai matar, né? Mas existe tanta criança aí que, se você fosse perguntar a ela o que ela queria, ela não ia querer ter nascido, né? Então, vocês têm que ter muito cuidado na vida de vocês. Você, rapaz, e você, moça. Cuidado. Não se deixe ser levado por momentos, não. Certo? Momentos são ótimos, mas, pelo amor de Deus, pensa na vida que você vai poder criar. Se você vai poder criar. Porque tem pais que apoiam. Você errou mesmo, aí fica chateado na hora, mas apoia, né? Não, a gente vai dar um jeito. Tem pai que ajuda, que cria como filho, mas tem pai também que diz, eu não tenho condições de sustentar você, ainda bota mais pra fora com a criança. Então, são muitas coisas. Fala. Quem era que ia falar? Era o Carlinhos ou era o André? Eu. Fala, Carlinhos. Tem uma mulher que, assim, ela é minha prima, não tem? Uhum. Aí a mãe dela ficou grávida de novo. Aí parece com que ela tá grávida tem mais 6 filhos, sendo que ela é pobre e não tem onde viver. Ai, meu Sendo Deus. que só tem um primo meu e uma prima que estão de boa. Agora os outros são tudo criança, pivete. Ai, você vê, tem muitos problemas disso, né? O médico que fez o aborto dessa menina, ele é daqui de Pernambuco, acho que é de Recife. Ele disse que ele é um médico, tipo, deve ter uns 50 anos, então ele deve ter pelo menos uns 30 anos de profissão. Ele disse, não se enganem vocês que são contra o aborto, olha, isso é da boca dele. Isso ele tem muitos amigos, viu? O aborto no Brasil é crime, mas muita gente faz e vão fazer sempre que quiserem.
A diferença é que quando uma pobre faz um aborto, ela morre. Porque ela faz nesses cantos aí. Às vezes, gente, a pessoa que faz o aborto, o tipo de aborto que as pobres procuram, não é médica, não é enfermeira, é nada. É alguém com 2 agulhas de crochê. Ou dá um chá, né? De alguma erva. Que isso é uma coisa muito antiga na sociedade, né? O aborto é uma coisa antiga. E essas mulheres acabam morrendo por hemorragia, porque a gravidez é uma coisa séria. Às vezes a gente leva na brincadeira, fala como se fosse só tomar um remédio. Tem um remédio, né, que inclusive é proibido aqui no Brasil. Era um remédio para gastrite, mas que descobriram que ele ajudava no aborto. Então começou a ser muito vendido esse remédio. E quando desconfiaram e foram ver para que era, aí proibiram a venda desse remédio. Mas ele podia matar, né? Então muitas mulheres fazem isso e morrem nos becos de hemorragia, né? Não para o sangramento, elas rasgam feridas no útero, elas abortam com agulhas, enfiando agulhas dentro do corpo da mulher. Ele disse, tem um médico aqui no Recife, não sei se era no Recife, gente, tem um vídeo na internet, vocês podem procurar. Cristão, de família tradicional, faz abortos, você paga ele e ele faz aborto, a consciência dele não pesa nem um pouco. Ele não pede, porque para o médico fazer, ele não pode, né? É crime. Se o médico realizou praticar o aborto, ele está cometendo crime. Tem lá o artigo, acho que é 124, depois vocês podem jogar aí no Google do Código Penal. Não tenho certeza se é o 124. Mas é alguma coisa 4. Aquele que ajuda a mulher a cometer aborto comete crime, certo? E a não ser que tenha esses documentos, ou o documento do processo que foi por estupro, ou o documento do processo dizendo que é anencéfalo. Mas ele faz o aborto, que ninguém vai saber, só ele ali na clínica de rico dele. Se Professora, for uma mas rica tipo, que tem o dinheiro o pra cara pagar... estuda medicina. Oi? O cara estuda medicina, muitos anos estudando e agora vai meio que praticar um crime. Um Também. crime. Isso, Há porque não é muitos anos e muito concorrido. Isso, porque não é barato não para fazer um aborto, é caríssimo. Só quem pode fazer é podre de rico. Não é qualquer um aqui, não. Eu tô falando podre de rico, filha de político, né? Filho de donos de boutique Juiz. dessa cidade, filhos de juiz, né? Que tem aquelas famílias, né, que não podem ficar com uma filha solteira, com filho. Então, são ricos, né? Ninguém tem condições de 7, 10 mil reais fazer um aborto. Aí elas ficam lá, se tratam, elas vão ao médico, vão dizer que vão operar de um apendicite, vão dizer que vão tirar uma vesícula, ou que vai fazer uma cirurgia plástica, porque elas vão ficar desaparecidas por uns dias, né? Mas na verdade estão fazendo abortos. E ninguém vai saber, porque ele é o dono da clínica. E ele esconde, né? Aí o médico que fez o aborto da menina disse, não se enganem, tem muitos abortos aqui, vocês não têm ideia do número de abortos que existem no Brasil, mesmo sendo crime. Mas só o rico consegue fazer com saúde. A diferença entre o aborto do rico e do pobre é que o rico faz e sai vivo dizendo que foi cirurgia plástica. E o pobre morre no beco. Aí tá tendo uma luta muito grande para legalizar o aborto aqui no país. E os médicos que apoiam, a justificativa deles é essa. Se uma mulher quiser fazer um aborto, ela vai fazer, juiz. Ela toma um remédio e mata o bebê. A diferença é que ela vai morrer. E o Brasil vai deixar ela morrer. Porque se ela for rica, ela não morre, não. Ela vai nessas clínicas fazer cirurgias para a saúde. Certo? Mas o que é que a gente queria ter de tudo, né? Do dilema desse médico? Ele jurou proteger a vida. E nesse caso, ele teve que acabar com uma vida. Ele matou. Quer queira, quer não. Ele ajudou a matar esse feto. Mesmo com todos os dilemas científicos, que diz que só é bebê depois dos 4 meses, quando já desenvolveu certos pontos do sistema nervoso e tal. E tudo isso que a ciência explica. Mesmo ele sabendo que foi fruto de um estupro, que ia destruir a vida de uma pessoa e poderia matar essa menina. Ele fez uma escolha. E os dilemas médicos, eles são sempre dentro das escolhas, né? Provavelmente a gravidez dessa menina era de risco, porque ela não tinha maturação dos órgãos, né? O útero dela é do tamanho de um limãozinho. Ela não tem quadril para parir uma criança com 10 anos. A gente tem que ter até uma preparação de quadril. Quando a menina fica mocinha, todo mundo percebe. Meninas sabem disso, os meninos também vão saber. Sabe como a gente fala como, pô, aqui em Alagoas? Fulano botou tipo.
Acho que a gente fala isso, pelo menos no meu tempo era assim. Você vê, notadamente, a menina em questão de 3 meses, ela tem uma definição de corpo, o corpo muda. Aí você vê que ela teve a primeira menarca, ela vai evoluindo e dali então até virar uma mulher. Com 10 anos, você não tem esse desenvolvimento, né? Que não é comum acontecer a primeira menstruação aos 10 anos. Comum é depois dos 12, né? Pode acontecer com 10, pode acontecer com 9, mas não é comum. No caso dela foi por estimulação, provavelmente, né? Ela não tinha condições de levar essa gestação. Muito, muito arriscado, gestações com menos de 15 anos, né? Quase sempre é morte. O índice de morte é muito grande. Então, ele teve que escolher entre 2 crianças. Desde o início desse processo, todo mundo já sabia que alguém ia morrer. Ou a mãe, ou a filha. Então, ele teve que escolher entre 2 crianças. Por toda a situação de vida da menina, tudo que ela já tinha sofrido por 4 anos, ele, né, não teve dúvidas de que ele faria o processo com todo cuidado e tudo mais, se comprometeu ali, realizou o processo, acho que foi a aspiração dela, não tenho certeza, que é muito doloroso um aborto, não só psicologicamente, gente, fisicamente também, é terrível. Terrível, e tem que ter muito cuidado, que a menina ainda pode ter complicações, qualquer pessoa que faça, e acabar até morrendo por um aborto, se não for feito direito. É muito fácil você morrer por um aborto se ele não for feito direito. E ele fez isso, né? E ele não se sentiu culpado e ele justificou a escolha dele, né? Ele optou pela vida que já existia, pela pessoa que merecia uma segunda chance, por uma criança que merecia ter a vida dela de volta, e ele torcia para que ela conseguisse superar isso. Ninguém sabe se é possível. E eu acho que vocês souberam também que, além de tudo isso, quando ela saiu do hospital, de resguardo ainda, né? Porque quando faz aborto, você fica de resguardo. Tinha um monte de cristãos fundamentalistas na frente chamando a menina de assassina. Eu entendo que muita gente seja contra o aborto, eu entendo totalmente. Eu sei que a gente, principalmente quem é cristão, não consegue imaginar essa hipótese, né? Só que a maioria das pessoas ali não estavam na pele dela, não passaram pela mesma situação que ela, então não tinham direito de julgar. Quem tinha passado não tinha direito de julgar, imagine quem não tinha. E acusaram uma criança de 10 anos sendo chamada de assassina, né? Pense como é você com 10 anos, ouvindo todo mundo gritar, falando mal de você. Na escola, quando você tá lendo e gagueja, alguém ri, você já se sente um lixo. Imagina você sendo chamado de assassino por uma população inteira. Você pensar que você sempre vai ser reconhecido na rua como a pessoa que fez um aborto, né? Que foi estuprada por 4 anos. É muito traumático, né? E essa menina ainda não foi só isso, né? Saindo do dilema médico e indo para ela. Uma mulher chamou ela de prostituta porque disse que ela provavelmente recebia dinheiro do tio para estar fazendo isso. A mulher não sabia de nada. Foi só falar na internet, que hoje, né, muito idiota, tem voz com internet. E outra divulgou os dados da menina. Não sei como ela teve acesso a esses dados. É uma fanática política. Não sei como ela teve acesso a dados, fotos, endereço, tudo divulgou na internet. Acho que no Twitter, não tenho certeza. E essa foi condenada pelo Ministério Público, porque divulgar foto de criança é crime. Divulgar qualquer coisa de criança, né? De menor de 18 anos é crime. E essa anta não sabia disso. Que bom, né? Que ela vai pagar uma multa de 1 milhão, acho que é 1.300.000 reais. Ela foi condenada. Agora ela é uma pobre, ela não tem condições de pagar isso, né? Então, tomara que ela seja pelo menos presa. E por conta disso, né, do linchamento, da acusação das pessoas perseguindo a garota, do escrachamento que ela recebia, ainda mais quando o endereço dela foi divulgado, os dados dela foram divulgados, a justiça deu a ela uma casa nova, num estado novo, um nome novo. Então ela teve, sabe aquelas coisas de filme americano, de proteção à testemunha, que você tem tudo trocado? Foi o caso com essa menina. O Whindersson Nunes se comprometeu a pagar o tratamento psicológico dela até os 18 anos. Quando ele viu, né, a situação, eu acho que deve ter o vídeo gravado das pessoas. E não cabe a nós julgar. Eu acho que cada um aqui tem sua opinião acerca do aborto, eu tenho a minha, mas não vale a pena mencionar a minha opinião. Porque eu não estou grávida, eu não estou precisando fazer um aborto, então eu não tenho direito de falar com quem está fazendo. E para quem era cristão e estava lá, falta ler a Bíblia um pouquinho, né? É uma coisa que diz na Bíblia, dentre outras coisas lá, que você não pode julgar ninguém.
Porque com a mesma intensidade que você está julgando, você vai ser julgado. Talvez com intensidade até pior, né? E quantas vezes a gente não vê gente que falou de fulano e acabou fazendo uma coisa pior. E todo mundo viu. Viu ele fazendo a coisa pior e viu ele julgando o outro. Então, eles não tinham direito de falar aquilo, certo? Porque eles não estavam passando por aquilo. Não é uma coisa bonita de ver, ninguém queria estar na pele dela, em nenhum dos ângulos. E foi uma coisa muito triste, um episódio que mexeu muito com a minha cabeça. Acho que mexeu muito com a cabeça de quem acompanhou a história também. E mexe com a cabeça de muitos médicos, que eles se sentem culpados, né? De não poderem ajudar essas pessoas. Ou de terem que fazer esse tipo de escolha. De matar um bebê que não tem culpa de nada. Um futuro bebê, né? Acabar com uma vida que não tem culpa de nada. Porque se ele não acabasse com essa, poderiam morrer os dois. Ela e a mãe. Então, o médico, ele tá sempre escolhendo quem ele vai salvar, né? Porque ele vai salvar quem ele vai salvar, o que vai ser melhor para a sociedade e melhor para ele também. Então, constantemente são feitos questionamentos sobre a profissão e se ele está cumprindo ou não com o juramento dele. Galera, falta 1 minuto aqui para acabar a aula. Eu vou encerrar por aqui, certo? Semana que vem a gente dá continuidade. Agora eu acho que é eutanásia o próximo conteúdo, certo? Ok, Por hoje certo. é só. É isso. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, beleza. Boas aulas. Tchau, Bom tchau. fim de semana. Tchau. Descansem aí. Tchau, gente. Tchau.